Vamos que vamos, pessoal! O nome dessa música é Love Generation. Vamos ser a geração do amor. Muito boa essa música para inspirar. E nós vamos falar do ponto da virada. Ponto da virada. O ano era 2001. 2001. Oitavas de final de Roland Garros. Nesse momento era o número 1 do mundo contra o número 122 do mundo. E aí a gente pode pensar que seria um jogo fácil, um jogo tranquilo. E nesse momento, o primeiro set é perdido. E eu naquele momento, em 2001, estava começando a gostar de acompanhar o tênis. Já acompanhava, já fazia alguns anos, mas naquele momento eu comecei a jogar tênis também. Então aquele teve um significado muito grande. Aquele set perdido de 6-3. Falei, ué, que estranho. Mas tá tudo bem, nós temos o primeiro set, o jogo era de 5 sets e eu fico ali acompanhando o jogo e o segundo set é 6-4. Eu começo a não entender como o 122 do mundo consegue ganhar 2 sets do número 1 do mundo. Não estava normal aquilo. E de repente, o jogo caminha para o terceiro set e uma quebra. Uma quebra, o jogo vai para 5-3. E os 123 do mundo tem um match point. Para quem acompanhou isso e sabe de quem eu estou falando, eu estou falando de Gustavo Kuerten, o Guga, nas oitavas de final de 2001 em Roland Garros. Ele tem aquele match point contra e o ponto começa. Uma bola na linha, 2 bolas na linha, um ponto longo, um ponto que parecia que não ia acabar. Um ponto que parecia que ia durar uma eternidade. E de repente, o Guga dispara uma paralela na linha. Incrível, incrível. Que eu pensei comigo, que maluco, que doido. E aquele foi o ponto da virada. O ponto da virada do Guga, não só daquele jogo, mas do torneio todo, porque depois ele ganha o torneio. A minha paixão pelo tênis, obviamente, naquele momento é exaltada e me leva para alguns anos depois. Alguns anos depois, eu vou jogar o meu primeiro torneio de tênis. Ali pelos anos de 2003. Eu vou jogar o meu primeiro torneio de tênis sem estar preparado, porque foi um convite. Era uma disputa por faculdades e eu sou convidado de última hora. Na verdade, não fui convidado, eu me convidei porque eu sou competitivo. Adoro desafios. E ali eu fui convidado. As pessoas chegaram e falaram assim, tem alguém aqui que joga tênis? Eu falei assim, eu jogo. Nunca tinha jogado um torneio, mas eu jogo, eu quero jogar, eu gosto de jogar. E vamos pra cima. Quando eu começo a entrar no jogo, a aquecer, 1-1, 2-2, 3-3, eu comigo encho o meu peito e falo assim, caramba, mano, vou com tudo. Ali eu tomei 6-3, 6-0. E uma frustração absurda, porque aquele pensamento foi errado, aquele pensamento acabou comigo. Naquele momento eu entendi que existia, aquele momento foi um ponto da virada. Porque aquele é o ponto da virada na minha vida. Porque ali eu entendi que tinha um jogo interior. Ali eu entendi que tinha mais coisas do que simplesmente treinar a técnica, do que simplesmente ficar na parede tentando melhorar o meu forehand e o meu backhand. Ali eu entendi que tinha um ponto da virada. Ali eu entendi que existia algo novo e comecei a estudar. Comecei a ir atrás, comecei a buscar cada vez mais. E aquilo mudou completamente a minha vida. Então foi aquele torneio, aquele jogo. Aquela paralela do Guga em cima da linha. E você que está ouvindo, você provavelmente tem o seu ponto da virada. Em algum momento da sua vida aconteceu algo que, se isso não tivesse acontecido, coisas boas ou coisas ruins teriam acontecido. O ponto da virada, ele nem sempre é pro bem. Tá? Mas é o ponto da virada. E qual que é o convite dessa série de conteúdos que eu vou começar a fazer agora, que seja o ponto da virada? Toda vez que você tomar contato com esse conteúdo, ele pode vir a ser o seu ponto de virada. Ele pode ser a chave que vira. Ele pode ser o momento em que agora o jogo estava perdido e eu começo a virar o jogo. Não só no tênis.
Aqui eu não estou falando só de tênis agora. Estou falando de tudo. No tênis é muito latente. Nós vamos pegar diversas viradas incríveis, como essa do Guga. O Nadal, ano passado, contra o Medvedev, tomando 5-1. Ele faz uma jogada, ele muda uma atitude e vira o jogo. Existem pontos específicos da nossa vida que fazem com que o jogo mude, com que o jogo vire. E agora quando que isso acontece? Nós não temos a menor ideia por dois motivos. A gente não sabe, porque a gente não é vidente, não tem como saber. E o momento que nós estamos passando, quando a gente está passando por esse ponto da virada, a gente não sabe que ele é da virada. O Guga não sabia que ia virar o jogo. Eu não sabia que naquele momento em que eu perdi aquele jogo, aquilo ia mudar minha vida. Eu não sabia. Hoje eu olho para trás e sei. O Guga olha para trás para aquele jogo e sabe. O Nadal olha para o jogo contra o Medvedev e sabe. Nós sabemos depois. Quando nós estamos vivendo, a gente não sabe. Mas o ponto da virada, ele precisa de uma coisa, que é uma ação. Uma ação. Eu tomo uma ação. Essa ação, ela vai se tornar... ela pode se tornar já a grande virada, ou ela pode gerar uma frustração muito grande, e aí eu vou ter que ter uma segunda ação, que é, agora eu não quero mais isso. É o meu momento do basta. É o basta. Eu tenho que dar o basta. Certo? Então vamos lá. Eu tenho que ter uma ação, e eu não sei que esse é o ponto da virada. E aqui é uma chave, tá, gente? Aqui é um hackzinho que quem pegar isso pode mudar muita coisa aí. Esse pode ser o seu primeiro ponto da virada. Nós não sabemos que existe quando vai ser o ponto da virada e quando ele vai acontecer. Então o que a gente tem que ficar atento? Na preparação. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar disposto. Eu tenho que estar querendo. Eu tenho que ter o meu objetivo. Porque senão não acontece nada. Eu tenho que dar um basta. Eu tenho que ter uma ação e eu tenho que estar me preparando. Eu tenho que estar preparado porque eu não sei. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui uma semana. Nós não sabemos. O convite que eu quero fazer com você agora é: do que você está cansado? O que você quer virar na sua vida? Qual o jogo que você quer virar? E você quer virar para onde? Então assim, eu quero sair do ponto A para chegar no ponto B, mas o que está enroscado? O que precisa virar? A chave que precisa virar para que aquilo aconteça. Eu tenho uma outra passagem na minha vida que é a seguinte: eu tinha ali por volta dos meus 30 anos, eu tinha uma empresa de assessoria esportiva. Então, antes de viver 100% aqui do coaching esportivo com tenistas, eu era um empresário, ainda sou, né? Mas eu era um empresário que tinha uma empresa com 25 funcionários. Certo dia, eu trabalhava com assessoria em condomínios, assessoria esportiva em condomínios. Eu dava aulas esportivas em condomínios. Era só tênis, que de repente virou todas as modalidades. Naquele momento, teve uma conversa com um dos síndicos de um dos condomínios, que ele falou assim: cara, pra gente continuar, a gente vai ter que reduzir aí 30%, 40% o contrato. Naquele momento eu pensei comigo: nunca, jamais faria um negócio desse com os funcionários, eu ia ter que diminuir salário, eu não faria um negócio desse. Só que aquele era o meu maior contrato. Então naquele momento a decisão foi: vou encerrar isso, eu já estava cansado daquilo e vou viver do coach, só que eu tinha 25 funcionários. Faço os acordos que tem que ser feito, com o que tinha, com o que dava, fico com uma dívida bizarra, gigante nas minhas costas, mas eu queria cumprir com as pessoas e faço todos os acordos. Pois bem, passado um ano e meio, a minha esposa me liga. E ela me liga e fala assim: acabamos de receber uma notificação. Era uma notificação de uma ação judicial de um dos professores. E a ação, se não me engano, era 50 mil reais, alguma coisa assim do tipo. Ela chora no telefone, porque a gente estava passando por uma situação bem complicada naquele momento. Ela chora no telefone e fala assim: eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. Nesse momento eu paro o que eu estava fazendo, vou para frente do espelho e aquilo me gera uma ira absurda. Eu fico revoltado com aquilo. Aquilo tira um negócio dentro de mim que eu falo assim: não é possível. Não é possível que nós vamos continuar passando por isso. E dou um basta.
e dou um basta. Eu não fazia ideia como. Eu não fazia ideia como eu ia fazer ainda. Quando eu dou um basta, eu começo a procurar coisas, eu começo a achar pessoas, eu começo a dar um jeito. Por quê? Eu precisava do basta, eu precisava que aquele momento fosse o meu ponto de virada. E foi dali que surgiu um grande mentor na minha vida que me tirou daquilo e falou assim, cara, por que você não foca no tênis? Até então, naquele momento, eu estava perdido em várias coisas. E aquele é um ponto de virada na minha vida. Dali em diante, eu consegui sair daquilo, a ação não foi tudo aquilo, porque era uma loucura, consegui me livrar, mas a decepção com as pessoas que eu já tinha feito acordo foi muito grande, e consigo tocar. Mas era um ponto de virada, que naquele momento era só raiva, naquele momento era só ira, naquele momento eu só queria saber de matar alguém, porque eu estava com muita raiva, eu não fazia ideia, ninguém quer viver uma situação daquela, mas aí gera uma ação, e gera um ponto de virada. É o ponto da virada que faz com que as coisas acontecerem do que aconteceram. Eu consigo ajudar vários tenistas hoje por conta daquilo. Por conta daquele fato. Que eu não sabia. E aí o convite é, pega na sua história. Na sua história, quais são os pontos de viradas que você teve? Quais foram as coisas que aconteceram que você naquele momento achava que era péssima, que era horrível, mas que se transformaram em coisas gigantes, que se transformaram em coisas absurdamente maravilhosas na sua vida? Exemplos claros são relacionamentos, né? Você tem relacionamento que você acha que vai ser uma porquê. Quando termina, você acha que é o fim do mundo. Você quer se matar, principalmente quando você é jovem. Aí você quer se matar. Hoje você olha a pessoa e fala assim, caramba, ainda bem que aquilo aconteceu. Aquilo foi mais um livramento do que um problema. Mas no momento do término a gente não sabe. Nós só vamos entender isso depois. Então o que a gente tem que ter? Estar sempre preparado. A preparação, o se conhecer, o treinar você mesmo, o ser melhor todo dia. Porque você não sabe quando essa oportunidade vai aparecer. Você tem que só estar preparado. Então, um outro ponto de virada que eu tive muito forte, muito grande, que originou todo o método que eu trabalho hoje. Então, o método Mentalidade de Campeão, ele nasceu de uma prova. Tá? Então, quando eu tinha a empresa, eu tinha assessoria também de corrida no parque. E aí a gente começou a treinar. Aí a gente foi fazer um desafio 28 praias de Ubatuba, aqui em São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe que tem Ubatuba, que é um lugar maravilhoso. E nós fomos fazer esse desafio, era um desafio em grupo. Tá? Era uma corrida em grupo. Eram 42 quilômetros, mas em grupo. Só que no meio do mato, no meio das montanhas, no meio das praias, no meio da água. Um negócio maravilhoso. E eram duas equipes, nossa, eu e meu parceiro ia fazer a primeira parte, que eram 14 quilômetros, 15, ou 16, alguma coisa assim. Acho que 16 quilômetros. E a gente já estava correndo bem, então fazendo 16 quilômetros, a gente vai fazer uma hora e pouquinho. Tá tudo bem. Só que a gente não tinha ideia, porque era uma prova de montanha, eu nunca tinha corrido prova de montanha, enfim. A gente achava que uma hora e pouco dava, até que eu recebo a notícia que o recorde daquele trecho eram quase 2 horas. Oh, caramba! Não vai ser eu que vou bater o recorde na primeira vez, né? Eu pensei comigo. E fomos para a prova. Nós terminamos aquele trecho de 16 quilômetros em 3 horas e 45 minutos. Cara, a gente saiu esgotado. Assim, o corpo, assim, porque não tinha como voltar. Porque você chega no meio do mato, você não tem como voltar. Ou você anda a metade para frente ou você anda a metade para trás. Não tem como. E naquele momento, uma ficha caiu na minha cabeça. Eu olhei pro Marcelo, que era meu parceiro, e falei assim, cara, se a gente ficou 3 horas e 45 minutos correndo, a gente consegue fazer uma maratona. Ele olhou pra mim e falou assim, você tá maluco? Nós acabamos, a gente quase morreu. A gente vai correr uma maratona. Eu falei, cara, a gente ficou 4 horas, a gente não imaginava. Ponto de virada. Por que o ponto da virada é aquele? Porque naquele momento, eu falei assim, cara, dá pra fazer. E eu começo a entender que existia um método por trás que a gente podia seguir, e que se a gente seguisse, a gente faria aquilo de novo. Eu fiz a engenharia reversa do que tinha acontecido e apliquei naquele momento. Naquele momento eu terminei a maratona, 42 quilômetros, com um tempo super bom. E eu falei assim, caramba, olha só,
É só eu aplicar esse método. Que eu não, até então, as aulas de tênis que eu dava era muito intuitiva do que eu tinha aprendido e que eu tinha dos métodos que eu já tinha estudado. Mas não tinha um passo a passo mais claro, que surgiu ali, obviamente, junto com literatura, junto com uma série de coisas que fizeram com que eu entendesse o passo a passo para as pessoas chegarem no melhor que elas podiam. Aquele foi um ponto de virada. Mas percebam que o ponto da virada acontece no momento em que existe uma ação e que eu estou preparado. Então, existe uma ação e eu tenho uma preparação. E eu tenho que só fazer. Eu tenho que só executar. Por que isso? Vamos lá. O Djokovic, tá? Pra gente entrar no mundo do tênis aqui rápido. O Djokovic até o ano de 2010, ele já tinha ganho o Australian Open, mas até então era Federer e Nadal, e o Djokovic ele era o número 3 do mundo. Naquele ano ele ganha a Copa Davis com a Sérvia. Ele ganha o ponto decisivo, ele ganhou, imagina, ganhar pelo seu país, então um país sofrido, de muita guerra, e blá blá blá, aquela história toda do Djokovic. E ele cresce muito naquele momento. A partir daquele ano, o ano seguinte, né, a Copa Davis é sempre no final do ano, no ano seguinte ele faz assim, 2011 para esse, acho que é o melhor ano de um tenista que tem na história do tênis. Ele, de quantidade de vitórias seguidas. Ele vai perder o primeiro jogo na semifinal, olha só que doido, hein? Na semifinal de Roland Garros pro Federer. Foi o ano que ele ganhou vários jogos do Nadal no Saibro, que até então era quase impossível ganhar, ele ganha. Ele vai perder na semifinal, primeiro jogo do ano ele vai perder pro Roger Federer na semifinal de Roland Garros. Provavelmente seria o ano que ele faria ganhar os 4 grandes Slams seguidos, no mesmo ano. Que o Federer interrompe e o Federer perde pro Nadal na final. Mas ele tem um ano incrível. E o mesmo Murray. O Murray, ele tinha feito finais de Grand Slam e nada, cara. As finais de Grand Slam, o Murray não tinha aparecido em quadra. Até que ele vence a Olimpíada. A Olimpíada de 2012, em Londres, ele ganha do Federer na grama. E naquele momento o técnico vira e fala assim, cara, esse é o seu Grand Slam. Porque até então ele não tinha, acho que, acreditado nele. Ele tinha alguma trava que prendia ele nas finais. Ele chegava na final de Grand Slam e não conseguia performar. Quando ele ganha a Olimpíada, aquele é o ponto de virada da vida dele. A partir dali, ele vai se tornar número 1 do mundo, ele vai ganhar. Depois ele ganha o primeiro Grand Slam, que é o US Open, se não me engano. Depois ganha o Wimbledon, depois ganha o US Open. Então assim, ele começa a ter uma outra roupagem, uma outra cara, a partir daquele momento, do ponto da virada dele. Então o ponto da virada dele foi vencer a Olimpíada. Então, gente, o que eu quero trazer nessa série de conteúdos, e aí vocês vão poder fazer perguntas, vocês vão poder trazer a história de vocês. Quem tá aí já tá pensando provavelmente nisso. Cara, quais foram os pontos de viradas na sua vida? Ali pode ter uma chavinha de você continuar acreditando no que pode vir a acontecer ainda, no que falta. Então eu preciso ter, primeiro, para esse ponto da virada existir, eu vou precisar ter o que é essa virada, virar para onde, né? Imagina que eu tô indo para lá, cara, eu não quero estar mais indo pro lado esquerdo. Tá, beleza, então eu tenho que fazer um ponto de virada, eu tenho que parar, virar e ir para direita. Mas se eu não souber o que tem lá na direita, se eu não souber o que é aquilo lá, cara, eu vou virar o quê? Vou virar para quê? Certo? Outra coisa, eu tenho que estar preparado o tempo todo, eu tenho que estar me preparando o tempo todo. E nunca acaba nunca. Não acaba nunca. Você vai estar sempre se preparando porque esses pontos vão continuar acontecendo. Por exemplo, eu fazer esse movimento. Estou fazendo um movimento agora. O movimento vou fazer uma série de conteúdos durante 10 dias às 7h20 da manhã. Isso aqui pode ser um ponto de virada para mim. E pode ser um ponto de virada para quem está escutando assim. Puta, alguém pode estar olhando assim, puta, é verdade, cara. Vou continuar acreditando naquele meu projeto. Pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser no tênis, pode ser no que for. Porque você está, às vezes, a um conteúdo, a um livro, a um vídeo, de ouvir algo que pode transformar. Só que isso só vai acontecer se você estiver preparado, se dentro de você, fala assim, cara, tiver dado basta. Se esse basta tiver acontecido, você consegue virar o jogo para fazer aquilo que você quiser. E para isso não ser motivacional apenas, para você ficar assim, tô aí me motivando aí. Não, não é motivação. Entenda o que precisa virar. Se você quiser virar.
Ah, Daniel, mas pra mim já tá tudo bem, mano. Se tá tudo bem. Não precisa nem estar aqui. Você percebe? Não, se você tem algo que você queira, que você precise dar um basta, dê esse basta agora. E vá em busca daquilo que você quer. Escreva, não fique no motivacional. Não é motivação que muda o mundo. Percebe? O Guga naquela bola, eu naquele momento, o Federer, o Djokovic, eu não estou me comparando com eles. Estou falando assim, as histórias são parecidas com o quê? Foram pontos de virada onde existiu uma ação específica que fez com que a partir daquele ponto específico as coisas foram diferentes. Então, só que eu preciso saber, cara, o que é lá. Senão não tem ponto de virada. Maravilha? Então sempre que vocês estiverem na dúvida assim, cara, do que eu faço agora, eu não sei o que fazer, e gera aquela confusão mental do cara, como é que eu ganho de um jogador melhor do que eu, como é que o clássico como é que eu consigo sair de só perder em semifinal e ser o ponto de virada para eu começar a ganhar a final, para eu chegar na final e ganhar a final. O que é esse ponto de virada? Quando que vai acontecer isso? Não temos a menor ideia de quando vai ser isso. O que você tem que fazer? Tá preparado. Continua se preparando. Porque a gente não sabe. Às vezes a gente vai viver o caos para isso. Nós vamos viver o caos para chegar nesse momento. Mas então esteja o máximo preparado possível. E na dúvida, se prepara ainda mais. Porque vai acontecer. É inevitável. É inevitável. Se a gente tiver essa consciência de continuar a preparação, porque esse ponto de virada vai acontecer, é inevitável que ele aconteça. Agora, o que não pode acontecer, que aí talvez seja o erro da grande maioria, é ficar preso na coisa em si. É ficar preso no momento em si, na coisa. O que é ficar preso na coisa? Eu olho o cara, eu olho o meu adversário e ele é muito melhor do que eu. Você está preso na coisa. Eu olho para as minhas condições atuais, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você está preso na coisa. Quando você fica preso nas coisas, nos detalhes, mas é que ela é a mulher da minha vida, ele é o homem da minha vida, não tem como viver sem ele. Você está preso na coisa. Você está preso na coisa. E não no ponto de virada. Quando você fica preso, emaranhado nas coisas, você não caminha, você não anda, você não sai do lugar. Por que você não sai do lugar? Porque não tem como quando você está preso nas coisas do dia a dia. Então você tem que olhar de fora para ver, cara, continua se preparando. Continua buscando. Leia um livro novo, um vídeo novo, um curso novo, que vai ser esse momento, vai aparecer esse momento. Tá? Então, e por que eu vou fazer por que eu estou fazendo essa série de conteúdos e vai ser cedo? Se eu fizesse à noite, cara, estamos com 18 pessoas hoje aqui. Se eu fizesse à noite, provavelmente vai ter 40, 50. Só que agora é importante. É um movimento, não é uma motivação que eu quero fazer. É um movimento de transformação. Ou seja, para essa transformação, para esse ponto de virada acontecer, é preciso um movimento, é preciso uma ação. Então, a ação primeira vamos acordar um pouquinho mais cedo e vamos ouvir. Vamos colocar em prática. Minimamente você vai aprender algo novo, vai tentar algo novo. À noite seria mais cômodo para as pessoas. Aí eu ouvi mais um conteúdo. Mas eu não quero impactar agora milhões de pessoas. Eu quero impactar pessoas que façam. Eu quero ter pessoas aqui junto comigo, pessoas que estejam nos treinamentos, pessoas que façam. E eu vou dar o máximo que eu puder. Eu vou fazer de tudo para que você saia do lugar onde você esteja e chegue onde você quer. Que seja o seu ponto de virada. Toda vez que você entrar aqui, você vai ter um conteúdo onde, se você aplicar, pode sim ser o ponto de virada. Daniel, mas vai ser? Não sei. Pode ser que não mude nada ainda. Mas assim, percebe? Se eu não começasse aquele movimento lá atrás, quando eu perco aquele jogo, quando eu tomo aquele 6-0 e aquela frustração acontece, talvez eu não estaria aqui. Se eu tivesse ganho aquele jogo, o meu ego ia se inflar, eu ia achar que eu ia ser foda, que eu era o cara e que não precisava de nada disso. Mas eu peguei daquilo e transformei no que se transformou o meu projeto hoje. Por conta de um caos que teve na minha vida, eu transformo. Mas assim, existe a ação. Existiu o que eu queria, mas mudou.
Então, assim, é um ponto onde as coisas começam a acontecer. Então, se você acorda cedo, se você tem ação, se você começa a fazer algo diferente, você está fazendo esse movimento, que pode vir a ser o seu ponto de virada. Pode ser que não aconteça nada. Agora, o quanto você está disposto, a chegar no seu ponto da virada. Sabe aquelas charges, ela já apareceu várias vezes na minha timeline, do cara que está batendo cavando para achar o diamante, e ele tá uma batida de achar o diamante, ele vira as costas e vai para trás. E ele não acha o diamante. Por quê? Ele desistiu. E aí, quando a gente desiste, é certeza que não vai dar certo. Se tem uma estatística que é batata, 100% das vezes que você desiste, não dá certo. A merda não é toda vez que você faz que vai dar certo. Vai gerar algum tipo de resultado. A gente não sabe se é aquele que você espera. Mas é o único jeito das coisas que você quer acontecer. É fazendo, mesmo sem saber o resultado. Por isso que a jornada é muito importante. Você ter claro qual é a sua jornada, o quanto isso vale a pena para você fazer. Para dar um exemplo, claro, eu estou fazendo isso aqui agora. Isso aqui vai gerar alguma coisa? Não sei. Mas, cara, a jornada para eu fazer isso aqui, para mim é incrível, mano. É incrível. A energia que eu termino, a energia que eu termino isso aqui, a energia que eu termino quando eu faço uma sessão, a energia que eu termino quando eu dou uma aula dessa, a energia quando eu... Cara, é incrível. A energia que isso aqui me transforma. Ah, mas isso aqui vai te dar mais seguidores, isso aqui vai te dar mais cliente? Não sei, e não é esse o caminho. Eu sei que eu quero isso lá na frente, óbvio. É o meu negócio. Só que, cara, é a jornada. A jornada ela tem que ser incrível. Ela tem que ser incrível. Beleza, pessoal? Uma excelente semana, uma incrível semana para vocês. Um abraço!